Recebendo aqui o Dr. Belísio Neto, médico geriatra do quadro Check-up no Rádio. Dr. Belísio, bom dia, mais uma terça-feira aqui no Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Geraldo, Lúcio, Alexandre. Saudações a todos que nos ouvem, nos assistem. Uma satisfação imensa poder participar aqui do quadro Check-up no Rádio. Nessa semana de muitas notícias de saúde, de vírus, de diarreia. Estamos aqui para tentar levar uma mensagem para todos que nos ouvem, nos assistem, principalmente o público da terceira idade. Falar em viroses, em diarreia, essa questão toda, eu pelo menos presenciei na última semana, na urgência do Hospital Regional aqui em Caicó, uma quantidade, pelo menos na minha visão, né, no meu entendimento, uma quantidade alta de pessoas. Era noite, né, já por volta de 20, 21 horas, muita gente com essa questão das viroses, o pessoal gripando, tossindo muito. Isso no idoso também tem um diferencial, tem uma preocupação maior, não só no idoso, mas na população geral. A população está vivendo nesse período, inclusive de chuvas, pós-carnaval. Essa questão das viroses tem aumentado muito, na opinião do senhor? Bom dia, mais uma vez. Mais uma vez. Geraldinho, a verdade é que esse período é um período onde as doenças se proliferam, principalmente essas doenças infecto-contagiosas, entre as viroses e outras doenças que são favorecidas pelas chuvas, né? As chuvas trazem consigo moscas, as moscas pousam aqui, pousam ali, contaminam alimentos. As chuvas, elas transformam o tempo num tempo úmido, num tempo frio que prolifera virose. Então, inevitavelmente, esse período do ano, as viroses são sazonais. Tanto que você presenciou lá no hospital a quantidade de pessoas num horário de 8 horas bastante significativa e com doenças que são doenças sazonais desse período. Você perguntou se nos idosos tem alguma característica mais preocupante, né? A gente sabe que eles são aquele organismo a ponto de doenças em geral, principalmente essas doenças infecto-mental. Isso é um sinal de alarme. Aquele idoso que está urinando pouco, né? Está urinando menos, isso é sinal que ele está desidratado. Aquele que faz febre, naturalmente tem que levar, não como um adulto jovem, que às vezes a gente espera um dia ou dois, não, tem que levar logo no serviço médico. Aquele idoso que cai, uma pessoa mais nova, ela não abre um quadro de uma virose simplesmente caindo, ela abre já com febre, com mal-estar. O idoso, ele abre às vezes caindo, entrando em confusão mental, delirando. As famílias ficam desesperadas achando, não, ele agora esclerosou, e na verdade é só um delírio que quando ele melhorar da infecção, ele vai voltar ao seu estado normal. Observar se ele tem sinais de descompensação de outras doenças, se ele tem uma doença cardíaca, nunca mais ele cansou e agora ele está cansando, se ele está mais mole, se ele está mais astênico, assim a gente chama, sem disposição, sem apetite, são sinais de alarme, tem que procurar auxílio médico quanto antes. A gente consegue intervir mais rápido, já que quando ele vem apresentar sintomas, ele já está numa fase de doença mais avançada do que as pessoas mais jovens. Você pode mandar a sua pergunta para o 988-775550, o doutor Belísio responde. Eu estou na linha aqui com a Rita, ela mora no bairro Paulo VI. Rita, bom dia, qual a sua dúvida? Bom dia. Eu gostaria de saber, doutor Belísio, meu pai está com 89 anos, gripou, pegou uma gripe tão forte, está sentindo dor no corpo, tá apresentando febre. Agora eu queria saber, doutor Belísio, se se a pessoa passa de jovem para idoso, de gripe. Ótimo. Vou comentar, dona Rita, obrigado, viu? Tá. As doenças respiratórias infecciosas, tá aí o coronavírus que não deixa a gente está bem em evidência. Está bem em evidência, todos sabem que elas são transmitidas através também de gotículas dessas de tossir, da saliva, do espirro, né? Não só quando você tosse, mas às vezes você passa a mão na boca, por isso que a questão da higienização com álcool gel, de lavar as mãos, você assua o nariz, tosse, não bota a mão, às vezes bota outra região, joga um lenço. Então a forma de transmitir, ela é
bem difundida. Tem várias formas de se transmitir. É muito fácil transmissão de doença respiratória. Gripe, virose, assim como que eles chamam, virose respiratória, resfriado, a própria pneumonia, todas são transmitidas muito facilmente pelas vias aéreas. Inclusive, os cuidadores, eles têm que, quando griparem, quando tiver algum sintoma de doença respiratória, eles têm que usar a máscara, que é para evitar, e tem que ter dobrar, duplicar o cuidado com as mãos, cuidado com o contato com o idoso, até mesmo às vezes se afastar do trabalho, porque eles transmitem para o idoso, eles podem transmitir. Aquela casa que tem uma pessoa gripada, que tem uma criança gripada, que tem alguém com pneumonia, tem que ter cuidado ao contato com essa pessoa idosa, porque pode transmitir. E a virose respiratória, nesse caso com tosse produtiva e fazendo febre, provavelmente já deve estar instalado um quadro de uma pneumonia leve. Seria interessante levar o pai de Dona Rita na unidade de saúde para ver a necessidade ou não de tomar antibiótico. Uma pessoa com 89, né? 89 anos. 89 anos, 90 anos, um nonagenário, ele facilmente ele faz uma pneumonia e tem que ser tratado com antibiótico. Não esperar muito achando que é só gripe, é só uma gripe mais forte e vai se arrastando. Às vezes quando chega pra gente ele já tá com uma infecção generalizada que a gente chama de sepsis na medicina. Uma infecção generalizada que aí tem que ir para UTI ou internar e dá muito mais trabalho e às vezes a gente não consegue reverter o quadro. Então atentar bem, idoso que venha fazer febre, muito idoso, que é muito idoso, aquela pessoa que passa dos 80 anos, é uma pessoa que tem um risco de complicar maior, principalmente se tiver outras doenças. Então, muito cuidado nessa transmissão de pessoa a pessoa, os cuidadores, as pessoas que moram na casa, evitar ter contato com a pessoa, ou se for ter, se preservar, como todos já estão sabendo, lavar as mãos, usar álcool gel, não compartilhar objetos, se possível usar uma máscara, não para evitar de pegar, é para evitar de transmitir, né, de passar de quem está doente para quem não está. Pergunta aqui do ouvinte, o ouvinte quer saber se o erva doce, né, o chá de erva doce, ele serve para combater a imunidade baixa, né? Não vou mentir, Geraldinho, eu não sei não. Pode ser, fica à vontade. Não, assim, chá que a gente utiliza muito chá de camomila, não para acalmar, mas ele tem um efeito sedativo bom, mas para lesões de pele a gente coloca na geladeira e ele alivia ali a dor, mas sinceramente tomei muito chá de erva doce na minha vida, minha mãe me dava, mas nunca prestei atenção para que servia não. Peço desculpas. Na medicina não tem uma relação tão direta. Pelo menos assim, na medicina que eu pratico. Sim. Outra pergunta do ouvinte, doutor Belísio. Minha mãe tem 61 anos, pesa 80 quilos e não faz exercícios. Se ela anda um pouco, ela já fica muito cansada e ofegante. Será que pode ser algo relacionado ao coração? Olha. A Maria aqui está perguntando. Sedentária. 80 quilos, eu não sei a altura, mas para uma mulher é muito peso, deve estar acima do peso. Não sei se ela fuma, não sei se ela tem hipertensão, diabetes, mas ela tem já 2 fatores de risco. 3, sedentarismo, a idade, que já passou de 60, e um peso acima do normal. Esse cansaço aos esforços, ele é típico de uma doença chamada insuficiência cardíaca. Cansaço aos esforços pode ser por asma, pode ser por DPOC, que é o enfisema pulmonar, pessoa que fuma muito, pode ser por outras causas. Mas é um sintoma bem típico de uma insuficiência cardíaca. E o que é isso? É o coração com uma incapacidade de armazenar sangue nele para ele poder mandar pro restante do corpo, com a incapacidade de ele bombear esse sangue de forma adequada. Então falta sangue em algumas áreas e a gente sente o cansaço quando faz o esforço, necessita mais do coração. É o que o pessoal chama comumente de coração crescido, é o coração entrando em insuficiência. Geralmente vem acompanhado de outros sintomas, de inchaço nas pernas, às vezes a veia do pescoço ela fica muito cheia, tem uma alteração na escuta, no eletro, então, e geralmente em pacientes que têm hipertensão, tem diabetes, tem arritmia, tem uma doença valvar, a doença de Chagas, é uma doença extremamente prevalente aqui no Brasil, ela responde por boa parte de doenças cardíacas chamadas de coração crescido, né? Então, seria bom se investigar.
A insuficiência cardíaca, e aí falando dos idosos, é uma doença extremamente prevalente. A idade, ela à medida que se passa a incidência, a quantidade de insuficiência cardíaca aumenta, né? Estima-se que 60% a 70% das pessoas que têm insuficiência cardíaca, é muita gente, são idosos. Então, é uma doença de idoso, né? De idoso. E a gente não só vê a doença do coração. O geriatra, ele vê a doença do coração na pessoa idosa, que além da insuficiência cardíaca, ela tem a demência, ela tem a osteoporose, e aí a gente vai tentando ajustar tudo da melhor forma possível. Então, cansaço aos esforços, pensar sim em insuficiência cardíaca, pensar sim em doença cardíaca, principalmente naquelas pessoas que têm fatores de risco. A obesidade, que é o caso, o sedentarismo, já estão mais velhas, é hipertenso, tem diabetes, tem história familiar de doença cardíaca. Pode ser só da obesidade, ela está sem condicionamento físico. A gente, quando não faz atividade física, a gente é mais cansado, né? Para fazer alguma caminhada, algum esforço, fica mais cansado. Mas pode ser sim doença no coração, que é extremamente prevalente nos idosos e requer tratamento. Tem uma outra pergunta aqui muito relacionada com a questão das viroses, né? E eu já tinha até essa vontade de fazer a pergunta ao médico, se o senhor está aqui, também faz relação. Circula nas redes sociais, acredito que até o senhor tenha visto, um vídeo de um químico falando que o álcool gel não mata nada, ou seja, não serve para essas coisas. Aqui a pergunta do Daniel de São Fernando. Eu vou até complementar a essa pergunta. Eu já tinha ouvido falar algumas pessoas dizendo que a água e sabão é mais eficaz do que o álcool gel. O álcool gel seria só um complemento. Como é que você pode comentar sobre isso? Existem algumas bactérias, alguns vírus que eles não são afetados pelo álcool gel. Entretanto, a grande esmagadora maioria desses germes, vírus, bactérias que são transmitidos mais facilmente, eles não são sensíveis ao álcool gel. Vou dar um exemplo de uma doença, a clostridiose. É muito comum em animais, mas a clostridiose é uma doença que dá no ser humano também, geralmente pacientes com a imunidade comprometida, internados em UTI há muito tempo, e o álcool gel ele não tem eficácia. A gente tem que utilizar outras maneiras de se higienizar, mas são muito poucos micro-organismos que não são sensíveis ao álcool gel. Logicamente, a lavagem das mãos com água e sabão é extremamente eficaz. Eu não sei se é mais do que o álcool gel, mas provavelmente de maneira similar. A gente tem que usar sim a água e sabão. Álcool gel é caro, vocês sabem que principalmente numa época dessa é muito caro. Então realmente lavar com água e sabão, a questão é que não tem disponibilidade em todo canto. Uma pia e você não vai andar com sabão no bolso, né? Tem só a pia, mas não tem o sabão. O álcool gel é mais prático. O álcool gel você pode botar no bolso, você pode colocar ali em alguns lugares estratégicos que não tem pia. Mas, Geraldinho, é muito eficaz sim, muito demais mesmo. São germes muito específicos que não são sensíveis a morrer com álcool gel ou com a lavagem das mãos. E aí eu aproveito, agradeço a pergunta do ouvinte, mas eu queria fazer mais uma vez um contraponto dessa questão de informação de redes sociais. Isso né? É às vezes um perigo, né? Pelo amor de Deus. A história das vacinas foi um grande exemplo. Tá aí o sarampo voltando. Tem gente, Geraldo, que dá mais atenção com aquelas teorias conspiratórias de que esse vírus foi um vírus mutante que fizeram para a indústria vender álcool gel, vender máscara, vender aquilo. Vender vacina, vencer. Pois aí o pessoal que criou isso vai morrer também? Os donos das indústrias vão morrer? Não, gente, vamos confiar. A ciência está aí para provar. A humanidade está cada vez vivendo mais. A gente não morre mais facilmente. Sinal de que essas coisas que a gente está dizendo por aqui, elas têm serventia. Tem verdade. Que alertou, já morreu, né? Já morreu. Olha, vai para a internet. Às vezes a pessoa está sensibilizada e acredita simplesmente naquilo que ela deseja que fosse a verdade. Talvez este seja a grande questão. Não, você tem que procurar pessoas experientes na área, conversar com outra pessoa que já teve a doença, não confiar cegamente, porque a gente sabe, vocês que trabalham com comunicação, que a transmissão da mensagem, ela visa exatamente o que é que as pessoas querem ouvir.
Então, para ter mais audiência, para ter mais clique no YouTube, elas falam o que as pessoas querem ouvir. Então, não necessariamente o que a pessoa quer ouvir, o que alenta o espírito dela é o que é a verdade. Muito cuidado. Não, eu não quero. Eu tenho essa doença, doutor, mas eu não tomo remédio. Eu prefiro tomar alguma coisa natural. Aí eu digo, mas se você infartar, quebrar uma perna, se você tiver um AVC, você não vai tomar... não, tira isso da cabeça. Não digo prezado, não é bom. Quanto mais remédio, é sinal que a pessoa tem mais doença. Então, lógico, se eu estou tomando remédio é porque eu tenho muita doença, mas não é o remédio que estão causando a doença. São as doenças que necessitam do remédio. Então, tira isso da cabeça. Não estou defendendo, até porque eu prego muito aqui de que a gente tem que diminuir o máximo a quantidade de remédio, utilizar só aqueles que a gente precisa. Prego aqui a prevenção de ter que fazer atividade física, se alimentar bem, para não precisar de remédio. Mas quando precisa, se eu tô doente de ansiedade, eu tô doente, mas eu não quero, eu consigo, doutor, controlar minha ansiedade. Eu não quero tomar um remédio, aquele remédio que é receita controlada. Eu consigo sozinho. E aí faz 10 anos que ela sofre com ansiedade, não quer ir pro psicólogo, não quer tomar o remédio e vive doente, vive sofrendo um sofrimento mental. Deu o exemplo da ansiedade, mas existe várias outras. Diz que o omeprazol está causando câncer. Já foi. Eu conheço inúmeras pessoas que abriram o quadro de úlcera por causa dessa história que o omeprazol, pessoas que precisam tomar continuamente uma doença, um medicamento seguro. A gente tem aí há 20, 30 anos, gente tomando todo dia, e as pessoas continuam, mas pode dar Alzheimer. Mas se você morrer de uma úlcera, complicado. Talvez eu tenha sido até um pouco agressivo nas minhas palavras, mas é para dar um choque, para as pessoas se informarem da maneira correta, né? Adequada. Não é todo comentário certo, vale a pena o questionamento. Será que realmente o álcool gel tá aí? Perguntou uma pessoa da área da saúde, um médico que cuida disso, e eu respondi. Aquilo que você tem dúvida é muito bem, muito salutar a dúvida, né? Mas muito cuidado com as fake news. Só um pequeno comentário rápido fora do assunto aqui da pauta. Ontem circulou a informação nas redes sociais de que o açude Dourado tinha sangrado ontem pela manhã, por volta de 10, 11 horas da manhã. A notícia era falsa, né? E a gente aqui até da rádio tentou a todo custo, provando que o açude não tinha sangrado. Sangrou agora, da madrugada de hoje. Mas aquela informação falsa que passaram valeu mais do que a informação verdadeira que os profissionais da comunicação estavam tentando justificar. Pois é. Outro dia a gente fez um programa só sobre fake news na saúde. E é muito, né? É muito. Foi na época da questão do sarampo, que assim, a gente que é da área acha assim um absurdo fora do comum. O que é passado para as pessoas. Não, de forma coisa errada, que, né? Pra você ter ideia, na minha graduação, há 10 anos atrás, quando eu passei na universidade, na residência, nada disso, eu vi sarampo, porque era uma doença erradicada, por causa da vacina. E as pessoas, daqui uns dias vai voltar poliomielite, vai voltar, porque tem um monte de doido na internet dizendo que não funciona a vacina, tem um monte de gente criando conteúdo falso para simplesmente beneficiar o ego dele, ou criar seguidores, dizer o que as pessoas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. E isso é muito complicado. Tá aí o resultado de muitas... surto de sarampo atinge cadetes da Academia da Força Aérea no interior de São Paulo. Tá, isso vai aumentar. A gente só vai ter um benefício voltando às vacinas daqui a algum tempo, com a outra geração, né? Bom dia, doutor Belísio. Minha mãe teve um problema de coluna em janeiro. Fez o tratamento agora. Tá reclamando dos joelhos, que já está perdendo as forças nas pernas. Ela tem 71 anos. 71 anos. Perda de força e doença óssea, elas andam ali juntos, né? A gente até chama de osteossarcopenia. O indivíduo, ele tem doenças nas articulações, ou tem doenças na própria estrutura do osso, ele tem dor, ele começa a limitar a sua caminhada, os seus movimentos, e vai cada vez mais atrofiando o músculo. A gente sabe que quando envelhecemos, a gente tem uma tendência a perder massa muscular pelo próprio envelhecimento. A quantidade de fibra muscular, ela vai diminuindo. As carnes vão, como diz as pessoas mais antigas, as carnes vão murchando, as carnes vão diminuindo. E isso é acelerado numa doença óssea, num paciente que tem uma artrose no joelho e não se movimenta mais, porque a artrose não está bem tratada, ou não está tratada, e a tendência é acelerar. O nome disso é sarcopenia. Sarco vem do grego, é carne, né? E penia, diminuição da massa muscular.
e osteossarcopenia, diminuição da massa muscular, do osso, e uma coisa levando a outra. Você perde massa muscular, você perde massa óssea. Você tem doença no osso, você diminui a sua mobilização, não exercita os músculos da perna, sente a fraqueza. O que é que a gente recomenda? Tratar bem a artrose e tentar se mexer. Idoso que fica em atividade, ele vive mais, ele cai menos, ele interna menos, ele tem menos dor, ele tem melhor qualidade de vida. Então, se mexer, nem que seja arrodear a casa, nem que seja ficar levantando e sentando várias vezes ao dia para fortalecer as pernas, nem que seja levantando as pernas, ficando de ponta de pé. O que não pode é ficar no fundo da rede sem fazer nada o dia todinho dormindo, que aí sim ele vai estar diminuindo em muitos dias de vida, diminuindo em muito a massa muscular, e a gente tem músculo nas pernas, a gente tem músculo no pulmão, no caixa torácica, a gente tem músculo em várias áreas do corpo. Perder músculo é perder vida. Sobre a outra pergunta, o Daniel complementa aqui, né, e fala exatamente o que eu tinha falado. É a famosa fake news, por isso que eu quis saber. Eu não tinha dúvidas, mas uma opinião profissional é muito esclarecedora, e nesse horário é muito importante aos ouvintes. Obrigado e tá de parabéns. É relacionado aí a questão do ouvinte sabia que era fake news, mas queria uma opinião. Quis que a gente externasse, fizesse o esclarecimento aqui, aproveitando a audiência do programa. Parabéns, porque às vezes a gente vai dizer alguma coisa e as pessoas não querem. Exatamente. Quer que o álcool gel não funcione, por exemplo. Não é o caso do ouvinte Daniel. Agradecer a pergunta e estamos aqui sempre que precisar. Foi um tema de relevância para a gente esclarecer. Na verdade, esse é o objetivo do programa. Tanto que a gente sempre pauta de acordo com alguma coisa que esteja acontecendo para levar informação em saúde para a terceira idade, mas que serve para as outras idades também. Perguntas, Lúcio, fica à vontade. Doutor Belize, um senhor de idade com 79 anos, que vive com dor no quarto, puxando para a barriga. É meu tio, seu Guilherme. Mora no sítio Muluguzinho, Distrito Palma. Isso é grave, doutor Belize? E aí, doutor Belize? Mandar um abraço para seu Guilherme. Seu Guilherme foi meu vizinho lá no Mulunguzinho, na Palma. Doutor Belize conhece. Conheço, seu Guilherme é magrinho, um idoso que ainda é bastante... lá pertinho de seu Abdias também. Seu Aristides, aliás, vizinho lá. Seu Guilherme tinha uma cerca lá de bode, que ele era as estacas eram assim de 2 metros, não tinha bode que pulasse. Mas era um idoso ativo. Muita dor no quarto vindo pro pé da barriga. Conhecendo seu Guilherme, ele tem uma massa muscular pouca, ele provavelmente tem osteoporose também. O que é que acontece? Como ele é um idoso ativo, ele pode ter doença na coluna, e essa dor vem das costas, dos quartos pro pé da barriga. Responde no pé da barriga. É muito comum quem tem artrose na coluna ou quem tem microfratura osteoporótica, o osso oco, ele fica fastiando, né? Ele fica fraturando um pouquinho. Então, provavelmente é doença óssea. Lógico, pode ser várias outras doenças na coluna, pode ser doença em outra parte. Teria que dar uma examinada. Teria que trazer seu Guilherme. Seu Guilherme, eu acho que não é muito fácil de vir para médico, não. Ele é meio assim, de difícil convencimento nesse aspecto. Mas provavelmente alguma doença óssea na coluna, artrose, osteoporose, ou alguma doença ligamentar, alguma outra doença em virtude do esforço, trabalhou na zona rural, pode estar acarretando isso, ou mesmo a perda de massa óssea. Está causando microfraturas. Então, pesquisar a doença na coluna, no quadril óssea. Doutor Belísio, existe algum tratamento para aliviar dor devido à osteoporose? Meu pai tem 70 anos de idade. Boa pergunta. A gente confunde muito osteoporose com osteoartrose, com osteoartrite, com reumatismo. Poro é osso poroso, osteoporose, osso poroso. A osteoporose, ela não dá dor, via de regra, ela não dá dor. Qual o problema dela? É a fratura. Agora, a fratura dá dor. Então, a questão, tô com dor no corpo todinho por causa da minha osteoporose. Na verdade, a pessoa ou confundiu na hora que o médico disse, o médico deve ter dito osteoartrose. A osteoporose, ela só dá dor quando fratura.
Às vezes ela dá uma dor na coluna, mas exatamente por microfraturas na coluna. Mas em outra região do corpo, só se o osso fraturar. É o osso com baixa densidade, ele não está bem compactado, em virtude da osteoporose, que é exatamente o osso poroso. Agora, dor nos ossos, a gente tem que pensar em outras causas. A principal delas é uma doença chamada osteoartrose, é a osteoartrite, é a artrose, como alguns chamam, é o reumatismo das juntas, é a dor nas juntas, que é o desgaste das articulações, e esse desgaste gera inflamação, gera dor sem fratura. Então, é uma diferença que as pessoas têm o direito normal de confundir, mas às vezes só tem a osteoporose, tá com dor e fica achando, não, é da osteoporose e eu não fico bom. Na verdade, não é osteoporose, deve ser outra doença que cause dor. Existem inúmeras, né, que causam dor, e na terceira idade, que é a idade do condor, eles sofrem com muita dor, não só óssea, mas dores musculares, mais dores em ligamentos, mais dores da alma. A própria depressão, ela diminui o limiar de dor, e elas têm dor mais facilmente, doenças que são pioradas, perpetuando um quadro álgico, um quadro de dor. Então, as causas de dores são inúmeras, e a osteoporose talvez seja a doença que dessas a que dê menos dor, ou a que raramente causa dor, só quando fratura, né? Todo dia que a gente fratura, e quando fratura um pouquinho a coluna, microfraturas osteoporóticas por fragilidade, é que a gente sente dor. Tobeliz, muito obrigado pela sua participação aqui no Panorama 95. Até a próxima terça-feira com mais dúvidas no Check-up no Rádio. Até a próxima terça, agradeço a todos os ouvintes pelas perguntas